Ora, já estamos recompostos outra vez, já estamos nos lugares. Não será preciso dizer muita coisa para apresentar a vítima que foi escolhida para abrir as hostilidades. Apenas referir que os meus primeiros contactos com o José Manuel Fernandes tiveram a ver com uns trabalhos realizados em conjunto com o Sr. Manuel Clemente, que na altura era Bispo do Porto, e foi aí que conheci e passei a ser fã e passei a respeitar ainda mais do que quando não o conhecia e só via lá o nome no cabeçalho do Jornal Público. E por isso acho que não precisamos dizer mais, apenas referir o trabalho magnífico, excepcional, que tem vindo a ser realizado pelo Observador e que vem provar aquilo que muitas vezes dizemos e que é preciso sublinhar. Às vezes, em relação a muitas grelhas de programação, em muitos produtos e conteúdos, ouvimos dizer dos responsáveis dos mídia que não é melhor, não é diferente, porque as pessoas não querem. As pessoas só querem o que é mau, só querem o que é, enfim, reles, só querem as bisbilhotices, só querem coisas fáceis. E nós, às vezes, levámos-nos a acreditar que isso é verdade, que para ter audiências vai-se por esse caminho, enfim, complicado. O Observador provou o contrário. E tem provado o contrário, tem provado que os conteúdos de qualidade, as reflexões de referência, que têm procura e têm afirmação e são para nós, este projeto é para nós motivo de felicitar o José Fernandes e toda a equipa e todos os colaboradores que tenham com ele levado a cabo este projeto que tem, em tão pouco tempo, tem conquistado a atenção de tantos e de tantas. E por isso, quando nos surgiu a reflexão quem é que havia de ser, quem é que havia de estar lá da pontapé dar o pontapé na bola para abrir as hostilidades, digamos assim, nesta reflexão, a primeira vítima que tivemos na ideia foi exatamente quem está aqui. Depois ficámos com aquela parte que é, ele não aceita, temos vergonha, como é que vai ser, ligas tu, ligo eu, como é que vai ser, como é que não vai ser, e por isso, ao fim estás a 5 segundos, foi? Então, ou isso. Aceitou o convite e por isso agradecemos. Depois, no final, se ainda houver condições anímicas, haverá aqui um bocadinho de debate sim. Com os presentes. Obrigado. Bem, obrigado eu. Tenho muito prazer em estar aqui. Não é a primeira vez que venho a estes encontros. É a primeira vez que venho aqui à Renascença. Já tive ali que pedir desculpa à Graça por não terem tido a oportunidade de visitar as novas instalações. Fui, não sei, algumas vezes a Fátima, aos encontros que tinham, e sempre encontrei um ambiente muito interessante de troca de ideias e de abertura. Por isso, quando pensei um pouco no que havia de vir aqui dizer, vou tentar fazer um esforço que é não me estender demais. Eu tenho tendência a me estender demais, a falar e a escrever, as duas coisas. Portanto, e para permitir que haja, talvez possa ser mais interessante haver algum diálogo. Portanto, eu trago medo, vou tentar transmitir-vos meia dúzia de reflexões sobre este tema de o jornalismo no tempo ao informar no tempo das redes sociais. Eu acho que verdadeiramente aqui há dois temas que se cruzam. Um é informar no tempo da internet, que é muito diferente do que era informar antes do tempo da internet. E talvez eu vá começar um bocadinho por aí. E depois há a questão de as redes sociais criarem uma espécie de nova ecologia na qual nós temos que nos mover. Portanto, eu enfim, não sei exatamente qual foi a data, penso que devo estar mais ou menos a fazer 9 anos, bastante tempo, que estou no Facebook. Na altura entrei para o Facebook porque, enfim, estamos a falar de 2008, poucas pessoas na altura ainda conheciam o Facebook, havia as redes sociais, a rede social na altura mais conhecida é uma que entretanto desapareceu, enfim, acho que por boas razões, porque não era muito recomendável, uma coisa chamada i5, portanto de partilha de fotografias, sobretudo, era muito usada por jovens. E eu tinha a ideia que na altura coloquei a primeira coisa no Facebook e depois só lá voltei para aí um mês depois. Portanto, aquilo não era ainda
a realidade que hoje é. Porque é que eu, na altura, achei que resolvi, eu que não era a pessoa mais nova, quer dizer, durante muitos anos fui a pessoa mais nova das relações onde trabalhei, depois de repente tornei-me mais velho das relações onde trabalho, portanto, na altura não era no público não era o mais velho da relação, agora já, o observador já sou, e às vezes por uma larguíssima, não são anos, são décadas de diferença. Mas porque é que eu, com estas décadas todas a mais do normal, fui para o Facebook e depois também para o Twitter, que eram as duas primeiras redes sociais que apareceram? Basicamente por um princípio que eu acho que é um princípio do jornalismo. O jornalista tem que estar onde as pessoas estão. Se as pessoas começam a estar nas redes sociais, nós também temos que lá estar. E quando digo nós, digo as empresas, mas também digo os jornalistas. E só falaremos um pouquinho sobre isso mais adiante. Portanto, agora, aquilo que me parece, quando eu queria começar, é pela questão do que é que a internet mudou no jornalismo. Eu acho que a principal coisa que a internet mudou no jornalismo, e está muito ligada com as próprias redes sociais, as redes sociais reforçaram essa transformação, é que o papel do jornalista, que antes era a pessoa que levava a notícia, é cada vez menos central nesse processo. Portanto, o conhecimento das notícias, podemos dizer, democratizou-se. Portanto, eu já não preciso do soldado da maratona que corre 42 km e depois morre para dar uma notícia, porque instantaneamente a notícia é conhecida por meios muito diferentes e por fórmulas, por maneiras muito diferentes. Portanto, este lugar de levar e trazer, que era um bocado aquilo que durante muito tempo foi foi um dos papéis, mas era um papel muito importante no jornalismo. Se nós queríamos saber uma notícia, se queríamos saber as novidades, tínhamos mesmo que ir até comprar um jornal, esperar pelo noticiário da rádio, pelo noticiário da televisão. Eu, quando era miúdo, recordo-me, numa altura qualquer, não sei exatamente o quê, não sei, um terremoto, uma guerra, qualquer coisa desse género, em que as rádios tinham, estamos a falar da década de 60, as rádios tinham 1 ou talvez 2 noticiários por dia, a televisão tinha 1 noticiário por dia, havia muito poucas pessoas com televisão, ter televisão era quase tão difícil como ter um automóvel, e seguramente implicava um investimento superior ao que implica hoje ter um automóvel para uma família. Os jornais saíam de manhã e de tarde, que é uma coisa que hoje já não há, não é? Portanto, e havia pessoas que compravam da tarde para se atualizarem, porque antes tinham acontecido coisas. Era o caso que acontecia em minha casa. Mas eu lembro-me que havia em Lisboa, penso que no Rossio, era no Rossio, no sítio onde, por cima da loja do Diário Notícias, que tem uma loja com os azulejos amarelos, um painel com lâmpadas, onde passavam as últimas notícias. E, portanto, se nós queríamos, por acaso, saber se uma guerra, um terremoto, ou um cataclismo, ou uma eleição, ou quiséssemos mais depressa, e não quiséssemos esperar pelo dia seguinte, íamos até ao Rossio ver aquilo a passar ali. Portanto, isso dava-vos uma ideia de como a relação com a informação era radicalmente diferente. Os mais velhos são capazes de se lembrar disso, para os mais novos isto parece idade da pedra. Não era idade da pedra porque já tinha havido o Edison e umas lâmpadas elétricas a correr num painel, mas na verdade era quase idade da pedra, e em alguns aspectos o jornalismo nessa altura era mesmo feito em cima da pedra. Havia uma coisa que se chamava mármore, que era o sítio onde a gente montava os jornais. Portanto, punha os artigos juntos uns com os outros para depois serem portanto, as coisas levavam tempo, havia, mesmo andando a correr, havia um tempo entre trazer e levar a notícia. Depois, a certa altura, começaram a aparecer os diretos de rádio, mas os diretos de rádio, se vocês virem fotografias dessa época, fazer um direto de rádio não era pegar no telemóvel.
portanto não era pegar um telemóvel, eles iam um carro, uma coisa assim pesada, umas máquinas, umas coisas que tinham que transmitir. Televisão, então, ainda muito mais. Isso até há bem pouco tempo era extraordinariamente difícil. E, portanto, as coisas eram diferentes. Eu lembro-me que os primeiros diretos que vi na televisão foram, salvo erro, penso que o primeiro direto era um direto que podia ter sido, que infelizmente não foi ontem, foi há bastante tempo. Foi uma vitória do Benfica sobre o Real Madrid por 5-1 no Estádio da Luz. Portanto, há muitos anos. E lembro-me muito bem, por exemplo, de ver os diretos da vinda de Paulo VI a Fátima. E recordo-me até da forma como aquilo foi relatado na altura pelo repórter da RTP. Portanto, há momentos que, enfim, eu na altura tinha 10 anos, portanto, mas ficou-me na memória. Portanto, esse apelo que havia, que, exceto nos momentos dos diretos em que as pessoas tinham a sensação de que estavam lá, mas mesmo nos diretos radiofónicos alguém tinha que contar, não é? Não era ver, era contar, e portanto as pessoas não estavam a ver. Em alguns casos podiam estar a ouvir, se fosse um espetáculo ou algo desse género, mas alguém tinha que estar a contar, a relatar. O resto era feito por mediação. Hoje esse apelo em grande parte desapareceu. Continua a existir, é evidente que os jornalistas continuam a trazer notícias e a levar notícias, mas já não tem o papel de polícia sinaleiro central que tinha antes. E, portanto, as coisas circulam por outros caminhos. E já não há uma espécie de subordinação do público ao emissor, portanto, ao emissor de informação. O público tem a capacidade dele próprio ir às fontes, ir à procura do que precisa, e aí entram as redes sociais, através das redes sociais, de passar informação. Portanto, as pessoas passam as coisas umas às outras, enviando mensagens pelas redes sociais, mas não só, mas as redes sociais são uma forma muito eficaz de mandar essas mensagens e de partilhar a informação que as pessoas considerem relevante. Ao mesmo tempo que também muitas vezes é informação original. Em momentos, por exemplo, de catástrofe, ou momentos difíceis, ou momentos em que os jornalistas não conseguem chegar a um sítio, utilizar o Twitter, por exemplo, portanto, entrar no Twitter e ver se está lá alguém que por acaso esteja na internet e esteja a tweetar e a dizer o que está a passar, mesmo que essa pessoa não seja jornalista, seja apenas um cidadão, às vezes quando não há telefone, às vezes quando não há estradas estão cortadas, é uma forma de aceder à informação. Só que isto levanta imensos problemas. Portanto, se por um lado podemos dizer que o papel do jornalista se tornou mais nobre e mais exigente, no sentido em que ele, em vez de ser apenas o estafeta da informação, passou, e a pessoa que seleciona o que é mais importante e menos importante, passou a ser alguém que tem que fazer outras tarefas um pouco mais complexas, que é ter ainda mais cuidado do que tinha antes da verificação, porque passaram a haver muito mais fontes, já havemos de falar um pouco disso, as pessoas dão, uma vez que a informação está por todo lado, elas dão mais importância e pedem mais tudo o que é interpretação e esclarecimento, portanto, nesse sentido, de explicar o que significa, explicar como se pode mudar uma coisa, explicar o sentido de um documento, etc, 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 passou a ser muito mais importante, e isto são funções mais, eu diria, mais evoluídas, mais complexas do que aquelas que são apenas colocar o microfone à frente de um político, ou de um sindicalista, ou de um futebolista, ele dizer umas coisas e nós selecionarmos dessas coisas que ele disse um bocadinho para pôr no ar ou para pôr no jornal. Portanto, há aqui um trabalho, em muitos aspectos, mais exigente. Mas eu, como jornalista, é o trabalho que eu também acho que é mais interessante, e que, de facto, é mais nobre. Mas temos que ter clara noção dele e dos seus desafios. Porque no primeiro momento, que era um momento apenas de levar e trazer informação, nós já estávamos muito sujeitos, na seleção dessa informação, à nossa subjetividade. Portanto, a nossa, costuma-se dizer que o jornalismo deve ser objetivo, mas a objetividade do jornalismo está sempre de alguma forma
condicionada pela subjetividade de cada um de nós. Cada um de nós vai encontrar, por exemplo, aqui, não sei quantos dos que aqui estão presentes são jornalistas, mas se todos fizessem uma notícia do que aqui se passou, sem conversarem uns com os outros, iam provavelmente selecionar partes diferentes do que aqui se passou para como sendo o mais importante, e essa seleção seria feita não apenas pelo critério que devia ser mais jornalístico, que era o que é que tem mais interesse para público e para o meu público, mas também por aquilo que vocês próprios sentiram que era mais interessante. Portanto, se isto já era uma dificuldade que tínhamos, quando passamos ao grau da interpretação e do enquadramento, isto ainda se torna mais exigente e mais complicado do ponto de vista daquilo que são as tarefas do jornalismo no tempo da internet. Mas ao mesmo tempo que isto sucede, a internet e as próprias redes sociais dão-nos ferramentas inimagináveis no tempo em que eu comecei a ser jornalista. Quer dizer, no tempo em que eu comecei a ser jornalista, nós, uma coisa simples, uma coisa tão simples como apresentar o Orçamento de Estado. Ou tão simples ou tão complicado, é mesmo uma coisa bem complicada. O Orçamento de Estado está ali, a graça a olhar para mim, é uma coisa um bocadinho complicada de apresentar. Mas digamos assim, hoje, o Orçamento de Estado, no momento em que é entregue na Assembleia, nós descarregamos-lo para o nosso computador. E quando digo nós, digo jornalistas ou qualquer cidadão. Descarregamos-lo, ponto final, parágrafo. E, portanto, qualquer pessoa em Portugal ou no Alasca tem acesso ao mesmo tempo ao Orçamento de Estado. O que permite que, por um lado, exige de nós mais cuidado e mais atenção, porque ninguém vai ler o orçamento, a maior parte das pessoas nem sequer sabem ler aquilo e entender aquilo, portanto nós temos que explicar o que ali está, e o que é importante, o que é novo, o que é relevante, mas por outro lado, em qualquer momento que eu tenha uma dúvida, eu posso tirá-la, quer dizer, e todos nós sabemos que, enfim, seguramente todos aqueles que têm smartphones já estiveram grupos de amigos, jantares, em que de repente há uma discussão sobre um assunto qualquer, quem é que marcou um golo, ou qual era o rei da dinastia, da quinta dinastia espanhola, que não sei se houve, e então alguém tira e googla, portanto, e tira a dúvida. Muito rapidamente tira essa dúvida. Vai ao Sr. Google, e no Sr. Google há muitas maneiras de tirar dúvidas, e esclarece isso. Eu, quando trabalhei, enfim, quando comecei a trabalhar, em Lisboa não se liam os jornais do Porto, e no Porto não se liam os jornais de Lisboa. Eu, quando comecei a trabalhar, não havia, se nós quiséssemos ter acesso à imprensa estrangeira, não só tínhamos que esperar pelo menos 24 horas, como era muito caro. E, portanto, se nas redações houvesse um jornal ou dois jornais estrangeiros, já era um luxo. Hoje, qualquer um de nós, se eu ou uma chefia qualquer disser, por favor, vê lá o que é que está a passar na Catalunha, não estamos dependentes do último telex da agência Lusa, que é uma tradução, provavelmente, de um telex da agência EF espanhola. Podemos muito facilmente ir a dezenas de sítios na internet, sites da internet, onde há muita informação em cima da hora. E se calhar, e se acrescentarmos a isso a capacidade de extrair informação das redes sociais, então ainda mais informação temos. Portanto, aquilo que acrescentou uma dificuldade, também acrescentou uma facilidade. Hoje é muito mais fácil nós, sabendo procurar, encontrarmos o que procuramos. Agora, atenção, saber procurar não é apenas googlar, saber procurar, saber fazer as perguntas certas, e isso é, novamente, uma coisa um pouco mais complicado. Portanto, dito isto, eu disse que havia dois grandes problemas colocados pela internet. O primeiro era, de facto, esta alteração da forma como as pessoas têm acesso à informação e, portanto, do nosso lugar como jornalistas. O outro grande problema,
que novamente tem muito a ver, está muito relacionado com as redes sociais, é o chamado modelo de negócio. Portanto, quando a televisão apareceu, quando a rádio apareceu, houve quem dissesse, isto vai ser o fim da imprensa escrita. Não foi. Não foi, mas foram precisos, eu não tenho números para Portugal, mas tenho para os Estados Unidos, foram precisos 70 anos, para haver cobertura total de rádio em todos os lares, ou em praticamente todos os lares, 95% dos lares dos Estados Unidos. Quando foi a televisão, disse o mesmo, isto é o fim da rádio e é o fim da imprensa escrita. Mas a televisão não levou 70 anos, mas levou 40 a atingir mais ou menos o mesmo universo, 90%, 95% dos lares. Quando chegou a internet, não se percebeu muito bem o que aquilo era ao princípio, porque ele nasceu para fins militares e, portanto, era uma coisa que não sabia bem o que era e depois começou a ser uma rede científica e, de repente, vulgarizou-se. Mas o que é facto é que 5 anos depois tinha feito o percurso que tinham feito os outros em 70 e em 40 anos. Isto é uma mudança quase sísmica, no sentido em que aquilo que foi possível fazer ao longo de décadas para adaptar os órgãos de informação a uma nova realidade de comunicação, portanto, e por exemplo a imprensa escrita com a rádio e com a televisão começou a preocupar-se mais em explicar e menos em anunciar, porque começou a dizer-se a rádio anuncia, a televisão mostra, a imprensa explica, era uma ladainha que nós dizíamos muito aqui há uns anos atrás. De repente a capacidade de adaptação aqui foi tão rápida que provavelmente foram na altura cometidos erros fatais dos quais ainda não se recuperou. Talvez o principal desses erros foi achar que, como eu achei, que se tinha que estar lá, e se tinha que estar lá era colocar lá os conteúdos sem cobrar nada. E portanto de repente toda a gente colocou tudo na internet sem cobrar nada. E habituámos as pessoas à gratuitidade, e isso hoje é claramente um problema em todo o mundo. Porque, ao contrário do que aconteceu com as outras mudanças, esta mudança é mais profunda, porque de facto é a primeira que altera mesmo o lugar que o público tem relativamente aos órgãos de informação. Portanto, digamos, os órgãos de informação estão num plano e o público está noutro plano, é algo que se alterou com a internet e depois com as redes sociais. Os planos aproximaram-se muito. Não estou a dizer que estão exatamente no mesmo plano, mas estão praticamente no mesmo plano. E, portanto, tudo aquilo que eram as regras antigas de fazer jornalismo, regras, por exemplo, como fazer uma primeira página, como abrir bem um noticiário, tudo isso, de repente, é questionado, porque eu antes tinha que combater numa banca no jornal, num espaço poucos metros, 2 ou 3 metros quadrados, ou se calhar às vezes menos, pela atenção dos leitores, porque no fim do dia cada um deles ia só levar um jornal ou uma revista. Eu agora, sobretudo com isto gratuito, levo-as todas, ainda assim não pago nada. Portanto, e por isso tenho olho para esta espécie de meu novo direito como se ele tivesse sido sempre assim, e não foi. E, portanto, se eu antes, se tivesse a chamada... Como é que era antes, por exemplo, como é que funcionava antes, quando eu tinha a chamada caixa, uma coisa que nos jornalistas nós gostamos muito, não é? Temos uma notícia que é só nossa. Quando temos uma notícia que é só nossa, e eu estou muito a falar do tempo de imprensa escrita, nós guardamos-la o mais ciciosamente possível para, no dia da publicação, se formos um semanário, ou no dia seguinte, se formos um diário, a publicarmos na expectativa de que, porque é uma notícia só nossa, as pessoas vão comprar mais aquele órgão de informação. Isso já não acontece, como toda a gente sabe, não é? O que acontece é que, ainda antes das pessoas chegarem à banca, já as rádios e todos os sítios da internet, se for uma notícia importante, não reproduziram a notícia na íntegra, mas pelo menos citaram o que dela era mais relevante. E isso é assim. É assim. É uma nova regra. Não há aqui nada de mal. Não há aqui cópia nem pastiche. Às vezes há exageros. Há pessoas que fazem isto sem regras.
Mas não há aqui nada de mal. Quer dizer, a Renascença teve ontem um encontro, digamos assim, mais intenso com o Primeiro-Ministro. Eu ainda há bocado, porque hoje de manhã estive a escrever e, portanto, de manhã não era ainda isso que estava na primeira notícia do Observador, ainda há bocado era. Quer dizer, mas quem quisesse tinha lá um link para vir, não ver só o nosso resumo da notícia, viver a notícia inteira e o som inteiro à Renascença. Às vezes há quem não cumpre essa regra e, portanto, fique lá, não ponha a ligação, não faça essas coisas. Mas aqui há, de facto, como eu estava a explicar, há um ambiente novo. Nesse ambiente novo, portanto, como disse, houve um primeiro erro, não se cobrou nada, e a seguir surgiu a nova realidade de, bem, mas então nós vamos viver como vive a rádio, e como vive a televisão. Portanto, e como é vive a rádio e a televisão? Basicamente, também para ouvir rádio ninguém paga nada, não é? Portanto, eu, quando ligo o rádio do automóvel, não estou a pagar nada, ou o rádio em minha casa, ou o computador para ouvir, ou o smartphone para levar nos auriculares. E então a publicidade vai-me pagar os meus custos. É verdade, mas há aqui um enorme problema. É que por cada euro que a indústria da comunicação social perdeu, estima-se que só regressou pela internet para um quinto, 20 cêntimos. Os outros 80 cêntimos, 70, 80 cêntimos, ficaram nas redes sociais ou então nos motores de busca, ou nos portais. Portanto, isto é, de repente, quem produz informação perdeu as suas receitas, ou está a perder as suas receitas, porque as receitas dos meios tradicionais estão a cair e as receitas dos novos meios não estão a compensar essa queda. Agora vocês perguntam, porquê que isso é assim? Porque nós estamos a lutar com armas desiguais. Eu hoje tenho informação sobre quem me lê e a Renascença sobre quem eu ouve e também quem lê, que inimaginável há uns anos atrás. Eu estou aqui, pego no telemóvel, abro aqui uma aplicação e sei exatamente quantas pessoas estão a ler a notícia do António Costa. Neste momento estão 223. Neste momento, como cada uma delas está cerca de um minuto, isto já está aqui há muito tempo, portanto isto vai dar muitos milhares ao fim do dia, não sei quantos, mas há dezenas de milhares. Portanto, eu sei exatamente isto. E se eu for mais longe, eu sei se são homens, são mulheres e mais alguma informação. Mas essa informação, apesar de tudo, é pouca. Eu antigamente, e lembro-me que eu fiz muitas primeiras páginas, durante muitos anos fiz as primeiras páginas do Público, nós, um mês e meio depois, vinham-nos uns relatórios que dizia quanto é que tinha vendido cada jornal. E depois nós, às vezes, íamos comparar aquilo com as primeiras páginas que tínhamos feito, para ver o que é que, eventualmente, o que tinha funcionado e o que não tinha funcionado. Já tinha passado o tempo todo, já não nos tínhamos esquecido das circunstâncias, já não sabíamos quando eram as capas dos outros nesse dia, já não sabíamos se tinha chovido ou feito sol, porque isso influencia a venda dos jornais, não servia para nada, ou servia para muito pouco. Eu agora, com isto, tenho um instrumento fantástico que permite saber o que é que as pessoas estão a ler. É uma faca de dois gumes, atenção. Porque eu, no momento em que sei o que as pessoas estão a ler, tenho tentação de lhes dar o que elas estão a ler mais. E muitas vezes o que elas estão a ler mais não é junk food, porque aqui não é junk food, mas é junk news, pronto. E eu tenho que saber, e isso é uma gestão complexa, que no caso da internet, como as receitas ainda não são, as receitas de uma televisão não são muito grandes, mas na televisão, onde esta informação não é instantânea, mas tem poucas horas de diferença, coloca sob o alinhamento dos telejornais um tipo de pressão que, em muitos aspectos, eu acho que é responsável pela degradação da qualidade dos nossos noticiários, que passaram a ser feitos unicamente em função do interesse do público e não em nome do interesse público. Tem que sempre aqui haver um balanço. Se eu me armar em educador na humanidade e só escolher o que eu acho que é interesse, eu, jornalista, ainda por cima, educador da humanidade, o que é interesse do público, posso estar não só a tirar completamente ao lado, como muito rapidamente posso
circular na situação, de estar a ser lido por mim e pela minha família. Portanto, e talvez pelos meus amigos. É de facto preciso também dar às pessoas algo daquilo que lhes interessa e que se calhar não é tão importante como a opção de voto do próximo domingo, por exemplo. Mas é importante para muitas outras coisas. Como, por exemplo, a educação dos filhos, os cuidados de pele, os cuidados de alimentação, o próximo automóvel que vou comprar, o próximo smartphone que eu quero ter, coisas desse género. Portanto, fazem também parte da nossa vida. A nossa vida não é só preocupar-nos com os autarcas e os governantes se fazem ou não as melhores escolhas. Há muitas outras coisas que fazem parte da nossa vida e às vezes isso tem que estar presente. Estes instrumentos permitem-nos perceber isso. Depois têm que ser bem utilizados. Mas agora, estes instrumentos, que são muito mais do que nós tínhamos antes, são muito menos do que têm os Googles e as redes sociais. Nós estamos a lutar com armas completamente desiguais. Mas quando digo armas completamente desiguais, são armas mesmo completamente desiguais. Enquanto eu aqui fico com uma ideia de qual é a minha audiência, os algoritmos e o chamado tratamento do Big Data feito nos Googles e nos Facebooks diz-me exatamente qual é o meu interesse. Não a minha audiência em geral, eu, fulano, enfim, não sou eu, é a pessoa que utiliza este, não sei como é que se diz, este indicador da internet, portanto, esta maneira de entrar pela internet, que em princípio é a mesma pessoa, ele rapidamente sabe se eu sou homem, se sou mulher, para onde é que eu ando, o que é que eu comprei, o que é que eu pensei comprar, e não comprei, sabe essas coisas todas. E depois a seguir vai ter com as pessoas que querem vender e dizem-lhes, olha, aquela pessoa andou a comprar isto, queres pôr lá um anúncio a dizer que tens aqui um produto quase igual, e põem, quer dizer, todos vocês, nos sites internacionais isto é muito comum. Nos sites portugueses, a publicidade que aparece, a maior parte das vezes é publicidade que os sites distribuem porque vendem essa publicidade. Quando nós não estamos aqui, nós estamos em Portugal, ou fomos a um site estrangeiro, se entrarmos num site do país, o Corte Inglês de Madrid não tem nenhuma vantagem em estar a anunciar para portugueses. E então eles vendem aquilo, penso que ao Google, ou, enfim, vendem isso, e o que é que as pessoas dizem? O que é que eles põem lá anúncios que vão ao encontro disso. E, portanto, se eu fui ao Booking fazer uma busca, a ver se há algum hotel em Viena, na data X ou Y, é porque eu posso ir a Viena na data X ou Y. E vai-me aparecer não só ofertas de Viena, olha, há este hotel em Viena, ou voos para Viena, ou até, no limite, espetáculos que está a ver em Viena. Se eu andei na Amazon, noutra loja qualquer de vendas online, e andei a ver produtos, eu a certa altura já não suporto a quantidade de vezes que aquelas coisas me aparecem nos ecrãs, que já aconteceu seguramente a todos. E isso acontece porquê? Porque eles sabem o que é que a gente anda a fazer. Portanto, sabem identificar. Isto tem um valor para o anunciante enorme. Não é? Quer dizer, se eu andar com um smartphone, o smartphone está localizável, não é? Portanto, a gente agora fala de inteligência artificial. Eu nunca disse a este smartphone onde é que morava e onde é que trabalhava. Mas quando ao fim da tarde eu saio do jornal, ele diz-me, são 40 minutos até a sua casa, o trânsito está bom para lá 5. Eu nunca lhe disse nem para onde é que eu ia, nem queria ir pela A5, mas ele sabe que eu costumo ir pela A5, sabe onde é que eu costumo ir sempre quando saio àquela hora daquele sítio, e de manhã faz o mesmo. E muitas outras coisas desse género, não é? Portanto, isso é apenas um princípio, umas coisinhas. E, portanto, reparem, se eu for de repente for a Fátima, é capaz de haver um restaurante em Fátima, a tia Alice, sei lá, ou outro, que diga, olha, está em Fátima, hoje temos uma promoção especial.
venha até cá. E isso vai-me aparecer quando eu estou a abrir apenas aqui uma página para saber o tempo que vai fazer ou outra coisa qualquer e está lá um anúncio. E isto é um anúncio super dirigido, certeiro. Não há maneira de nós, órgãos de comunicação social, competirmos com isto. Há tentativas, há esforços, há pessoas que se juntam para tentar fazer coisas deste género, mas há aqui uma diferença de escala tão gigantesca que é extraordinariamente difícil dar este salto. Portanto, este é um dos grandes problemas que nós temos com as redes sociais. Mas talvez isto seja demasiado de economia e quem está preocupado em ter uma empresa que viva saudavelmente e, portanto, eu ia introduzir duas ou três coisas que me parecem relevantes também sobre as redes sociais. 3 ou 4 comentários rápidos. O primeiro, e antecipando-me aquilo vai seguramente ser uma pergunta. As chamadas fake news, até que ponto são um problema? Portanto, as chamadas notícias falsas que são difundidas na internet e muito através das redes sociais, até que ponto são um problema? Eu devo dizer que a minha tendência é para considerar que se tem exagerado muito quando se fala disto. Isto porquê? Porque muitas vezes o que as fake news são é um novo nome para uma coisa muito antiga que é o boato. O que há novo é a velocidade de difusão. O que há novo é as pessoas passarem as coisas de umas às outras muito rapidamente. Mas também há outra coisa nova. É que enquanto o boato era difícil de verificar, as fake news, as próprias pessoas ou os jornalistas têm mais facilidade em verificar. É muito difícil um boato ser tratado num órgão de informação. É muito fácil uma fake news, uma notícia falsa, que está a circular na internet, ser desmentida num órgão de informação. Portanto, há aqui uma faca de dois gumes. Portanto, eu costumo dizer que mais do que as fake news, que são, apesar de tudo, relativamente fáceis de desmontar, apesar de todo o efeito que têm, mas essas coisas sempre houve mentiras a circular, sempre houve boatos a circular, sempre houve ideias feitas e preconceitos e mitos urbanos que condicionaram o pensamento das pessoas. Para mim, aquilo que me inquieta mais é uma coisa diferente. É a pulverização, a segmentação, a tribalização, que é talvez o termo mais correto, da opinião pública. Para nós vivermos numa democracia, temos que ter uma espécie de terreno comum. Esse terreno comum é a informação que todos, mais ou menos, uns mais outros menos, têm, sobre a qual conversamos uns com os outros e em nome da qual, ou em função da qual, tomamos decisões. Portanto, enquanto não houve órgãos de informação, com um mínimo de difusão, não é muito fácil nós termos democracia. E se nós virmos a história dos órgãos de informação e a história dos regimes democráticos, verificamos que só há democracia parecida com as modernas, não eram exatamente iguais às modernas, a partir do momento em que também há jornais. E às vezes uns aparecem antes, às vezes aparecem depois, mas quase sempre as coisas vêm muito próximas uma da outra. Se quiserem, é porque nós costumamos falar de democracia ateniense. A democracia ateniense funcionava porque toda a gente tinha como terreno comum a ágora onde os cidadãos compareciam e ouviam as coisas diretamente. Era uma democracia direta, não era necessário ver jornais, porque toda a gente ali naquele espaço trocava a informação, ouvia os argumentos e decidia. A partir do momento em que as pessoas vivem em cidades enormes, em países gigantescos, a moderna ágora são os meios de informação. São aquilo que permite que as pessoas tenham o mesmo níveis de informação parecidos e, portanto, decidam em função do mesmo tipo de enquadramento. Ora,
aqui, quando aqui entram as redes sociais, o que acontece é que algo que já estava a acontecer antes e que também era uma consequência da internet, que era a pulverização das fontes de informação, com as redes sociais ainda se pulveriza mais. E mais do que pulveriza, tribaliza. O que é que quer dizer com isto? Quer dizer com isto o seguinte: há não muitos anos, 2 décadas, 95% dos espectadores de televisão nos Estados Unidos viam pelo menos um dos noticiários das chamadas 3 majors, de um dos 3 grandes canais americanos. CBS, NBC e a outra, agora não me lembro o nome, e ABC. Portanto, agora eu acho que isso não chega já a 30%. Portanto, isto é, aquele espaço comum que era construído por toda a gente ver a informação feita por jornalistas que seguiam as mesmas regras e que, portanto, partilhavam a informação com o mesmo cuidado, foi sendo substituído por eu ir ver aqueles que dizem aquilo que eu gosto de ouvir. Portanto, e isso é tão verdade para aqueles que só ouvem à direita a Fox News, como é verdade para aqueles que só ouvem à esquerda a NSBC. Que de repente tem um mundo onde só há argumentos pretos ou argumentos brancos. Não há cinzentos, não há meus tons, não há cores, só há isto. Mas aquilo reforça o meu ego. Eu ali encontro pessoas que concordam comigo. Portanto, estamos todos bem, estamos todos em família, estamos todos em casa. Nas redes sociais isto é potenciado, porque reparem, eu partilho e comento e digo, olha que notícia tonta, olha que notícia fabulosa, olha que texto bom, olha que texto mau, entre os meus grupos, entre os que me são afins, e isto de repente ficar tudo partido, as pessoas deixam de falar umas com as outras. A sociedade deixa de falar uns com os outros. Nós podemos estar no mesmo prédio, sabemos que às vezes no mesmo prédio não conhecemos os vizinhos, mas andamos a conversar com pessoas do outro lado do planeta. Porquê? Porque são pessoas que nos são próximas naquilo que pensam. E isto cria bolhas, cria realidades, várias realidades paralelas. Aquilo que aconteceu nas Nações Americanas é uma realidade paralela que estava escondida, por assim dizer, que não era visível pela maior parte dos grandes órgãos de informação, que veio ao de cima e explodiu, uma espécie de bolha que estava ali escondida e que explodiu. Porque os sítios onde havia o tipo de problemas para os quais o Sr. Trump falou eram sítios pouco cobertos pela imprensa, sítios com um tipo de pessoas que não são parecidos com os jornalistas, etc, etc, etc. Portanto, essas pessoas, naturalmente, e isto está acontecendo em todo lado, enfim, e acontece muito nas redes sociais. Por isso, há várias coisas que, na minha perspectiva, são muito, muito importantes. A primeira é nós estarmos presentes nas redes sociais. E quando digo nós, não falo apenas dos órgãos de informação. Eu acho que os jornalistas devem, na medida do possível, estar presentes nas redes sociais, mas devem fazê-lo com cuidado. Portanto, não há uma regra única para estar presente, mas quando digo devem fazê-lo com cuidado, devem ter percepção de que a rede social é um ambiente escorregadio, onde nós muito facilmente nos estendemos ao comprido, numa troca de informação, de mensagens mais rápida, onde nos revelamos mais e revelamos mais eventualmente aquilo que nós todos temos, que é nós temos uma parcialidade, não é? Portanto, mais depressa a nossa parcialidade é ali mostrada. Portanto, isso também às vezes pode debilitar a nossa... Ao mesmo tempo que ele é um extraordinário altifalante, chamemos-lhe assim, para promovermos as notícias que fazemos, as análises que fazemos, os bons trabalhos que vemos, nossos ou dos órgãos de informação, é também um sítio onde facilmente se pode cair em escorregar e cair em armadilhas. Enfim.
A semana passada me mostraram uma coisa extraordinária que se passou numa... Eu nem cheguei a perceber se era SMS, se era rede social, com uma discussão entre um jornalista e uma historiadora, que chegou a níveis absolutamente estratosféricos, absolutamente irrepetíveis nesta audiência e em qualquer audiência. Portanto, e que andava para aí a circular, quando as pessoas todas souberam, aquilo ficaram como ficaram, não é? Portanto, é um sítio, como eu disse, é preciso lá estar até ver aquilo que está a interessar as pessoas, é preciso estar lá com a consciência que aquilo que estamos a ver é aquilo que o Facebook ou o Twitter nos está a mostrar, não é tudo o que lá está, é aquilo que o Twitter e o Facebook sabem, antevêm. Reparem, isto é completamente maquiavélico quase, não é? Portanto, eu frequento determinadas pessoas, determinados órgãos de informação, na minha página do Facebook vão cair quase só aquelas coisas, onde há aqui um efeito de reforço. Eu estou naquela tribo, o Facebook só me mostra coisas daquela tribo, não mostra coisas fora daquela tribo. Se eu não sair daquela tribo, eu estou ali dentro e penso que o mundo é aquilo. Portanto, isto é algo que é complicado. Eu acho isto mais complicado do que nós enfrentarmos o problema das fake news e fazermos fact-checking e fazermos coisas desse género que temos que fazer, faz parte da nossa missão, porque isso faz. O problema é que isso pode não chegar às pessoas que estão fechadas nessas bolhas. E há muitas bolhas, atenção, não há só bolhas, há muitas, e este é um dos problemas. Nós às vezes ficamos surpreendidos com certas coisas que acontecem, mas é porque essas pessoas muitas vezes estão fechadas em bolhas e os jornalistas também estão fechados em bolhas. Esse é um dos problemas que eu sinto que há, não é? Os jornalistas que falam quase só com jornalistas e com políticos e com pessoas das classes médias altas. Portanto, e isso dá-lhes uma visão do mundo obrigatoriamente limitada. Portanto, e muitas vezes têm dificuldade em sair dela. Isso foi muito evidente agora na forma como, naquilo que aconteceu em alguns países. Alguns jornais, inclusivamente, criaram secções onde vão buscar artigos do outro lado da barricada, chamemos-lhe assim, e chamam-lhes rebentar a bolha. Acho que há uma secção dessas no Guardian, por exemplo, que é olhar para fora da bolha. Portanto, desafiam os seus próprios leitores, que estão naquela bolha confortável, de se identificarem com as posições do Guardian, que são muito claras. Na Inglaterra, os jornais têm posições claras, o Guardian, o Telegraph, o Times, toda a gente sabe quais são as posições que eles têm. Em Portugal, há poucos órgãos de informação que digam quais são as suas posições. A Renascença é um deles, o Observador também, mas há pouco mais. A maior parte deles dizem que não têm posição, mas depois têm a posição dos jornalistas. É uma espécie de forma enviesada de terem posição sem a assumirem, e mais perigosa. Pronto. Eu acho que eram estas questões, eu já não estou a olhar para aqui, acho que já falei bem mais do que deveria, para poder dar algum tempo aqui de debate. Espero que tenha deixado de ficar aqui algumas coisas que tenham sido úteis e, sobretudo, ajudado a pensar um bocadinho, porque eu não tenho soluções. A maior parte destes problemas não tem ainda solução. São os dilemas de um setor que está em crise em grande parte do mundo e em Portugal está novamente num momento muito, muito difícil. Eu não sei bem como é que este ano vai acabar, mas isso são outras conversas. Ora, muito bem, prova superada, ultrapassou as nossas expectativas, as melhores que tínhamos e as mais esperançadas e as mais... ultrapassou tudo isso. Agora vamos tentar fazer, fora da caixa, não é? Nós temos também fora da caixa, dá para arrebentar a bolha também. Vamos tentar ver. Nesta altura não queríamos conferências a fazer concorrência, queríamos apenas, nesta fase, perguntas, partilhas, que eu acho que podem ser úteis, aproveitando a presença do José Manuel Fernandes connosco,
para aprofundar alguma das coisas que ele já disse, ou então apontar, eventualmente, outras coisas que não disse e que, porventura, queiramos aproveitar para fazer a pergunta. Se calhar, quando isso acontecesse, diziam o nome e de onde é que vêm, geografia ou instituição, o que for mais fácil E a Sílvia está ali e atirará. A Lígia, eu disse quê? Para ver se estavas atenta. E ela atacará com o microfone, quem quiser. Portanto, o primeiro é sempre mais difícil, portanto agradecemos que o segundo ou a segunda... Já temos lá atrás. Aqueles dois lá atrás estavam combinados, se não houvesse ninguém. Boa tarde, Pedro Barreiros, de Lisboa. Uma coisa que não se falou aqui e que é uma característica essencial do jornalismo é na questão da investigação jornalística, que está cada vez mais difícil e que até, pronto, na medida em que os meios de comunicação muitas vezes estão em grupos, isso torna também a investigação mais difícil. Mas gostava de ouvir falar da questão da investigação jornalística, que é uma coisa que o público em geral não consegue fazer. E se juntarmos mais perguntas, se calhar é melhor. A minha pergunta relaciona... Peço desculpa, Joana Rigato. Sim, eu sou Joana Rigato, venho do Colégio São João de Brito. Joana? Rigato. Rigato. E como falou em relação a esta questão das bolhas e de nós podermos não ter consciência de quantas há e de onde estão e de que não estamos a falar para elas, eu li, na altura da eleição do Trump, um artigo muito interessante que falava de como toda a campanha do Trump utilizou estas armas do Big Data para conseguir direcionar a própria campanha quase casa a casa, ou pelo menos quarteirão a quarteirão. E de como, quer dizer, isso também muda as regras para todas as eleições no futuro, não é? Nós agora temos de estar prontos, sobretudo em nações onde os partidos tenham esse poder económico, temos de estar preparados para, enquanto cidadãos, nos defendermos dessas campanhas em que um senhor como o senhor Trump ou outro como ele possa dizer aquilo que eu quero ouvir a mim e ao meu vizinho que está no espectro político oposto a mim, se calhar adapta a mensagem para também parecer agradável ao meu vizinho. E isto é uma coisa que me assusta imenso e cruza-se com a questão do jornalismo também neste contexto. Eu pergunto-me como é que lhe parece que os órgãos de comunicação social poderão ajudar os cidadãos a defenderem-se disto. Como é que se pode, por exemplo, sobretudo os cidadãos que estão menos prevenidos e que têm menos ferramentas de pensamento crítico e capacidade até de perceber de como são vítimas de manipulação, como é que nós podemos não só chegar à bolha deles, mas até ajudar um bocadinho a atenuar este perigo? Não sei se há alguma questão. Se calhar vamos a estas duas. Está bem. O problema da investigação jornalística... Os jornalistas costumam dizer que não há investigação jornalística e que é uma enorme crise de investigação jornalística. Eu não sei se em Portugal alguma vez houve um período de ouro de investigação jornalística, para ser completamente franco. E acho que, apesar de tudo, nós, em Portugal, ainda vamos conseguindo descobrir algumas coisas. Não vamos conseguindo descobrir tudo, há muitas coisas que ficam para trás, mas vamos conseguindo descobrir algumas coisas e há pessoas que vão tendo tempo e capacidade para isso. Hoje em dia, em muitos aspectos, é mais fácil fazer investigação jornalística do que era quando... A internet ajuda também nisso. Às vezes a procurar nós tirarmos as coisas a limpo e muitas vezes, quando falamos de investigação, muitas vezes é verificação de algo que foi dito ou num rendimento que foi declarado, por exemplo. Mas não há dúvida que há duas coisas... Há uma coisa que me esqueci de se referir e que me parece que é importante. Há duas coisas que limitam muito essa capacidade. Ou três coisas, se quisermos. A primeira coisa é a instantaneidade da notícia. A notícia nunca foi tão instantânea como é hoje. Portanto, o critério da velocidade e de ser o primeiro é hoje um critério
Assim, quer dizer, talvez o critério mais dominante em quase todas as redações, porque já não é dar num noticiário daí a 1 hora ou daí a meia hora, é dar no minuto. E essa diferença é uma diferença que trouxe a internet. Eu lembro-me que, por exemplo, uma coisa famosa, um dos jornalistas que investigou o Watergate, não foi o Woodard, foi o outro, Bernstein, costumava dizer que a verdade é o melhor que eu consegui verificar, tudo aquilo que eu consegui verificar até à hora de fecho do jornal. Agora não há hora de fecho do jornal. Agora todas as horas, todos os instantes, todos os segundos são horas de fecho. Portanto, há um momento em que é preciso dizer avança-se ou não se avança. Eu vou dar um exemplo de uma coisa completamente corriqueira que aconteceu anteontem. Eu não sei quantas pessoas deram notícia assim. Não sei se viram, bem, toda a gente deve ter visto, o Barcelo nosso presidente estava na posse do presidente angolano e quando foi anunciado começaram a bater palmas e depois ouviram-se assobios. E aquilo começou a aparecer em alguns sites e em algumas televisões como Marcelo vaiado em Luanda. Porque assobios para nós é vaias. Nós, no Observador, nós tivemos uma primeira dúvida. Eu estava lá nesta altura, por acaso participei nesse processo, que é, para o que é que a gente põe? Isto é vaia, não é vaia? Vamos ouvir outra vez, vamos ouvir outra vez, vamos ouvir outra vez. E não se consegue perceber, a gente está longe, não tem lá ninguém. Pronto, não se põe-se assobiado, não se põe vaia. Assobiado é mais objetivo. E depois a seguir, eu já não me recordo, depois assim eu tive que entrar para uma reunião, sei que depois a notícia passada é capaz de ter sido logo assim com 2 parágrafos, e a seguir começaram-se a fazer telefonemas, e mesmo assim as pessoas que lá estavam davam interpretações diferentes. Eu hoje estou convencido que aquilo foram assobios de, como a gente às vezes faz no espetáculo musical, em que o assobio é um aplauso e não uma vaia. Estou convencido disso. Mas, reparem, naquela voragem de dar aquela notícia depressa, não sei o que aconteceu com a Renascença, se deu a notícia, se não deu, portanto não sou juiz aqui, vi nas televisões, porque tinha as televisões ligadas, naquela voragem, portanto, deu-se logo. Ora, aquilo que é uma micro-investigação, que é tentar telefonar para alguém em Luanda que nos explique, tentar falar com pessoas que conheçam pessoas em Luanda que nos digam, que façam elas os telefonemas e nos digam o que aquilo pode significar, se aquilo faz sentido, se não faz sentido. Isto tudo leva tempo. E o critério é, de facto, a velocidade. Há muitas coisas que às vezes são noticiadas porque sabe, olha, que ele está quase a dar, é porque nós temos que dar, quando há várias pessoas a investigar uma coisa ao mesmo tempo. Nestas coisas recentes da compra e venda de casas do Presidente da Câmara de Lisboa, tinha a sensação, eu estava de férias, mas pelo que segui, tenho a sensação que às vezes aconteceu um bocadinho isso. Uma necessidade de dar qualquer coisa e desde que haja uma coisa nova, mesmo que não se vá completamente a fundo, dá-se. Agora, não há dúvida que digamos que este é o primeiro problema, a velocidade. O segundo problema são os recursos. De facto, as redações estão mais pequenas do que eram antigamente. As redações hoje trabalham muito mais horas do que trabalhavam antes. Um jornalista em média, eu falo por mim, eu fiz a minha vida um bocado toda ao contrário, não é? Comecei num jornal quinzenal, passei para um semanário, depois para um diário e depois para um instante, que é todo está sempre no ar. Portanto, devia ter feito muito as coisas ao contrário, devia estar agora num anuário, que era onde eu estava bem, não é? Mas o número de notícias produzidas, o número de coisas que se fazem todos os dias é muito superior àquilo que se fazia há uns tempos atrás, quer dizer, e não estou a falar de há muito tempo. Coisas tão simples como à hora do almoço a redação esvaziar-se porque as pessoas vão almoçar. Falo pela minha redação, não se nota. Aliás, se as pessoas foram almoçar, como a maior parte das pessoas hoje trazem almoça lá porque trouxeram uma marmita ou uma coisa equivalente, é só ir ao terraço e chamá-las para dentro se houver uma urgência. Portanto, trabalha-se mais, mas há de facto menos recursos.
Eu não sou dos que alinham naquela que as redações são mais débeis do ponto de vista da cultura que têm e do nível de informação que têm. Não vou nessa. Havia muito analfabetismo nas redações também antigamente, e até talvez um nível básico de formação fosse pior do que é hoje. Mas, de facto, é difícil dizer, olha, tu vais ter, durante os próximos 15 dias, não entras nas escalas, vou tirar das escalas para tu teres tempo para ir percorrer as conservatórias, para saber, por exemplo, que vendas de cortiça foram essas do Sr. Basílio Horta que lhe deram 6 milhões de euros. Que é uma coisa que eu tenho curiosidade e que até agora não consigo, não sei se alguém está a investigar em alguma redação, mas que na minha não tive ainda condições para ninguém investigar isto, não é? Com os recursos que tenho. Não sei se alguém está a investigar, mas eu tenho alguma curiosidade em saber. Por exemplo, esta é apenas uma de muitas, mas de vez em quando esse problema existe. Eu acho que há o terceiro problema, e esse é o problema, também me preocupa bastante, que é uma certa cultura que existe nas redações de passar de tema em tema com uma velocidade e um efeito, aquilo que às vezes chama-se também um efeito de manada, quer dizer, o outro deu, eu tenho que dar, e portanto andamos todos um bocadinho a morder a cauda uns dos outros, e uma das coisas que mais impressão me faz, eu devo dizer que faz mesmo um bocadinho de impressão, é ver redações depauperadas a terem 10, portanto, são 10 jornalistas de 10 redações, com 10 microfones estendidos, para os deputados que em fila vêm dizer o que é que acham da última entrevista do líder da oposição ou do primeiro-ministro, e que estão todos ali nos espaços perdidos da Assembleia. Vem um, sai, vem outro, sai. Estão ali os ministros à frente, a dizer aquilo que mais ou menos já sabe que eles vão dizer. Os que tiverem contra dizem que aquilo foi tudo muito mau, os que tiverem a favor dizem que aquilo foi tudo muito bom. Portanto, e às vezes interrogo-me porque é que não há nisto mais economia de meios, mais economia de recursos, porque é que as relações não se gerem com mais inteligência. As coisas não são... Eu acho que isto é porque a ideia de que nós temos que dar, isto passa por todo lado, não é? Nós estamos sempre a olhar para o lado, estamos sempre a olhar para o vizinho do lado. Quando as televisões, os pivôs, têm os ecrãs, se vocês, enfim, eu já fui a telejornais e vejo que eles têm lá os ecrãs em frente do que é que os outros estão a dar, e se por acaso de repente houve alguém que no alinhamento trocou o alinhamento e pôs antes uma coisa que pode estar a ter mais sucesso, o pivô começa logo a falar com a regia e a dizer, não vejam lá se não trocam o alinhamento, é preciso passar aquilo para antes, dá aqui um efeito mimético uns dos outros, e eu acho que isso agrava o problema da falta, muitas vezes agrava o problema da falta de recursos. Disso nós não temos de nos queixar do mercado ou dos patrões, temos muitas vezes de nos queixar de nós próprios. Em relação ao problema que referiu, bem, o Big Data veio para ficar, não é? Portanto, quem tiver recursos e meios vai continuar a usá-lo, chame-se Trump, chame-se Obama, chame-se Hillary Clinton, chame-se quem for, quer dizer, toda a gente achou que era genial o Obama ter usado muito bem as redes sociais quando foi eleito, toda a gente acha muito mal que o Trump tenha feito o mesmo, quer dizer, as redes sociais são neutras, não é? É uma questão, tem que saber usar bem ou usar mal, não há ali, elas não dão a partir da vantagem a um ou vantagem a outro. Portanto, não há aqui a questão está na inteligência, na capacidade, na forma de usar isso. Como é que isso serve ou não serve para eu difundir mensagens contraditórias em função da minha audiência e não pagar por isso, por assim dizer, aí sim há uma função, a tal função de vigilância e de explicação e de verificação que tem o jornalismo que deve entrar. Agora, nós só conseguimos fazer isso se compreendermos melhor a sociedade em que vivemos e compreendermos aquelas partes da sociedade que não chegam habitualmente aos órgãos de informação. Eu este ano todo, como vocês sabem, houve os incêndios que houve, não é? E o Observador decidiu tomar uma iniciativa um bocadinho diferente de outras, em vez de contribuir para aqueles montes de dinheiro que agora se discute para onde foram parar,
nós, ou melhor, eu em concreto andei à procura de um projeto que olhasse de futuro, que tivesse futuro e que pudesse valer a pena. E neste processo fui parar a um sítio que não conhecia, uma aldeia, uma freguesia e uma aldeia no concelho de Góis, e fui lá no espaço de 10 dias, fui lá 3 ou 4 vezes e passei na Estrada da Morte e andei por aquelas aldeias e vi aquilo tudo. A verdade é assim, aquele mundo estava lá antes do incêndio, não é? Aquelas terras abandonadas estavam lá antes de serem queimadas, mas elas não têm visibilidade nos nossos órgãos de informação. Portanto, isso ali podemos dizer são de facto terras muito esvaziadas, com muito pouca gente. Há sítios muito cheios de gente que também não têm muita visibilidade, às vezes, nos órgãos de informação. Eu vou tocar num tema difícil. Mais uma vez, um tema que se calhar precisava de um bocadinho de jornalismo de investigação, que eu não vi. É um tema difícil porque é um tema controverso e que levanta muitas questões. O candidato do PSD à Câmara de Louros falou de situações de benefício de comunidades ciganas e de comportamentos de comunidades ciganas que são irregulares, chamemos-lhe assim. Quase todos nós já ouvimos falar disso. Sabemos de casos desses. Até qual é a dimensão que aquilo tem? Qual é a gravidade que tem? Até que ponto aquilo cria problemas a outras comunidades de pessoas igualmente desvalidas, ou às vezes até mais desvalidas. Alguém foi... Eu não vi um trabalho a sério feito sobre isso nesta altura. É evidente que isto é escaldante, não é? Se eu chegasse lá e chegasse à conclusão que, de facto, os ciganos de Louros, muitos ciganos de Louros andam à borda nos transportes públicos, se chegasse lá e chegasse à conclusão, algumas dessas conclusões, depois o que é que eu fazia com essa informação e como é que eu ia tratar e que cuidados tinha que ter para não acicatar sentimentos negativos, pelo contrário, tentar reforçar sentimentos positivos, mas ao mesmo tempo não fechar os olhos a uma realidade. É que fechar os olhos a uma realidade, fechar os olhos a essa realidade, significa que um dia os vizinhos, as pessoas que vivem eventualmente esses problemas, vamos supor que esses problemas existem. Portanto, como eu disse, não sei se existem, se não. Eu acho que alguma coisa deve existir, para ser franco. Acho que alguma coisa deve existir. Se não existisse nada, o tema tinha sido tratado de outra forma pelas outras candidaturas locais, não pelas nacionais. Portanto, o tema deve existir. Agora, o problema é... Há pessoas que se confrontam com esse tipo de problemas diariamente, que nós nunca damos-lhes espaço, porque estamos muito ocupados com a greve dos enfermeiros, dos médicos e da enésima categoria profissional da função pública, ou outra coisa qualquer desse género, porque esses têm fácil acesso aos meios de comunicação, mas há ali uns bairros, umas zonas que não têm grandes condições de vida, onde as pessoas de repente se sentem mal, se sentem deslocadas, se sentem na prática discriminadas. O que pode acontecer um dia é que de repente a gente acorda um dia com essas pessoas aparecerem de repente numa votação que não esperamos. Porque ninguém as ouviu, ninguém deu por elas, não é? Eu acho que isto é uma coisa que nós temos que ter em atenção. Eu acho que isto é realmente algo que temos que procurar perceber, mesmo quando isto é incómodo. Quer dizer... Manel, deixa-me só dizer uma coisa, que é, nós não fizemos ainda esse trabalho, mas praticamente... Nós não fizemos esse trabalho, mas lembras-te do muro construído em Beja por causa dos cheiros. Então nós fomos lá ver o que é que tinha acontecido ao muro e à comunidade e acabámos de ganhar um prémio multimédia. Sim, eu lembro-me disso. Sobre o cemitério dos vivos, que vale a pena ver, para desconstruir um bocadinho o preconceito que toda essa etnia vive à custa do Estado e com os tais rendimentos.
Não, mas enfim, o meu ponto, claro. Não tivemos tempo de fazer. Claro. Um próximo programa. Claro que eu não estou a dizer que todos nós temos que há alguns problemas. Sabemos que há um bairro ali em que esses problemas eram entre duas comunidades minoritárias, ciganos e negros, africanos, vá lá. Foi pancadaria aqui há uns anos atrás, não sei se se recordam, agora não lembro qual é o nome do bairro. E, portanto, mas nenhum jornalista mora nesse bairro. Portanto, e se calhar nenhum anda naqueles transportes públicos. E isso, independentemente de eu achar... Portanto, isso nós nem reforçamos, nem desconstruímos. Quer dizer, acabamos por reforçar o preconceito porque também não dizemos que ele é errado. E deixamos ficar a coisa no ar. Portanto, se houver ponto que for verdade, é preciso dizer e é preciso, no fundo, também ajudar, nomeadamente, eu sei que há um enorme trabalho feito pela Pastoral dos Ciganos, no sentido de ajudar, nomeadamente em questões que têm a ver com os direitos das mulheres e a posição da mulher nas comunidades ciganas e coisas assim. Há um enorme trabalho feito nesse sentido, mas se esse trabalho está a ser feito é porque é necessário. E não pode ser, também ele não pode ser invisível. Portanto, muitas destas coisas que muitas vezes nós próprios, por isso quando eu digo que os jornalistas vivem numa bolha, é também um bocadinho isso. E os livros de investigação não é só descobrir que alguém comprou um apartamento que não se compreende como, ou tem uma conta no banco que não se compreende como, ou fez uma viagem que não se compreende como, ou uma obra que não se foi explicada porque é que foi feita. Há também a investigação, que é um livro de revelar o país que não se conhece, com os problemas que não se conhecem, com problemas que as pessoas têm que não surgem à tona d'água. Não é uma coisa muito... Não é nada fácil, porque é preciso... Quer dizer, nós de facto não vivemos aí. Eu lembro há muitos anos de ler um livro. Na altura o mundo era um bocado ao contrário, portanto, no sentido político do termo. Na altura eram muitos partidos de esquerda que representavam as classes trabalhadoras. Hoje em dia, como sabemos, as classes trabalhadoras em grande parte da Europa são representadas pela extrema-direita. Mas esse livro dizia: já não há jornalistas nos elétricos operários às 7 da manhã. Antigamente havia elétricos operários às 7 da manhã. O livro, por acaso, não era português, mas era francês, mas o efeito era o mesmo. Já ninguém mora, já não há jornalistas nos mesmos bairros, moram noutros sítios. E, portanto, de repente, o que é que se tornou mais importante? Quer dizer, há muito mais informação sobre os microproblemas da comunidade gay, porque ela frequenta os mesmos bares que frequentam os jornalistas, do que sobre estas situações que nós vimos. Isto não há nenhuma maldade nisto. Não há nenhum plano nisto. Não há ninguém a conspirar para fazer assim. Isto sucede porque porque nós somos humanos. Quer dizer, o jornalista é ser humano. Eu vejo algo que se passou e digo: isto é importante, isto choca-me, vou falar deste assunto. Se eu só vejo coisas que me chocam de um lado, há outro lado que vai ficar escondido. Portanto, há uma necessidade de esforço de sair, nós próprios sairmos desse lado. Agora, para estar a falar também sobre um problema que é a formação dos jornalistas, eu acho péssimo que eles venham todos de cursos de comunicação social. Se viessem de cursos mais variados, acho que isto ajudava a tornar as redações, arejava as redações, mas enfim, é o que temos. É muito difícil de desconstruir esta forma de entrar para uma redação, portanto... Vamos ao segundo round. Segundo round. Ali o Paulo. E ali é repetente. O repetente só pode na segunda volta. Não, atrás levantou. Não, eu jogava que era o braço do outro. Vê lá tu. Ok. Sou o Padre Paulo, Diocese de Braga. A minha questão é como informar no ambiente das redes sociais na igreja. Às vezes também fico com a sensação que falamos só entre nós. E gostaria o seu comentário. Como é que vê a informação nas redes sociais na igreja em Portugal, comparando até, ou como é que vê a informação que é feita através do Vaticano? Luís Ferraz, do jornal Presente de Leiria Fátima. A minha questão é quase uma curiosidade. Falou-se da questão do negócio, dos modelos de negócio relacionados com a informação digital,
O certo é que, em vez do retorno financeiro, em vez de recebermos, alguns de nós já estamos a pagar para informar. E era a pergunta relacionada com isso, sobretudo nas redes sociais. Não espero que tenha a resposta absoluta, mas gostaria de ouvir da sua experiência e da sua opinião, que dizer da publicidade, entre aspas, paga por jornais para fazerem passar as suas notícias, isto é, da colocação de posts patrocinados, tanto em relação à credibilidade depois que essa informação possa vir a ter e a receber por parte de quem lê, de quem vê, como em relação à eficácia da estratégia para aumentar potencialmente a visibilidade do jornal e da notícia que é divulgada. Bem, eu tenho um bocadinho de dificuldade de responder à primeira parte da primeira pergunta, porque não conheço o suficiente sobre a forma como a Igreja Portuguesa utiliza as redes sociais. Dá-me a ideia que varia muito diria quase de paróquia para paróquia e talvez de diocese para diocese. Há muitas... Eu nem acho que isso seja um problema. Não acho, a forma de variar não é um problema. Muitas vezes cada realidade é uma realidade, as pessoas têm que se adaptar a ela. É muito diferente falar para pessoas em Lisboa ou numa zona rural no norte do país. Portanto, a forma de lá chegar pode ser muito distinta e a forma como eu invisto numa outra forma de comunicar também é relevante. Eu penso que aquilo que é mais eficaz, portanto, eu acho que aí diria que as duas tem que haver uma conjugação da informação institucional, portanto, quer dos órgãos de informação, quer eventualmente dos próprios organismos da Igreja, quer os próprios padres, jornalistas desses órgãos de informação, bispos, terem as suas próprias contas e entrarem num tipo de relação algo diferente, algo mais próxima, algo mais, com maior capacidade, eventualmente, quando digo maior capacidade de diálogo é assim, eu como órgão de informação, regra geral, sou um emissor. Portanto, quando digo que sou um emissor, quer dizer que coloco uma notícia, a notícia começa a ser comentada e eu raramente lá vou responder. Se eu falar a título pessoal, eu posso entrar em diálogo, posso fazer conversas. Isso pode gerar, de facto, dinâmicas de tipo diferente. Do ponto de vista, saindo daqui para o Vaticano, eu por acaso acho que a comunicação do Vaticano é eficaz, é eficiente, mais do que eficaz, é eficiente. É muito fácil aceder, é muito fácil procurar a informação que nós queremos no Vaticano. Se tivermos as contas de Twitter, as coisas chegam na hora, somos avisados. Portanto, penso que aquilo funciona bem. Eu lembro-me que agora estou menos ligado à parte executiva e ao dia-a-dia da feitura do Observador, e portanto, como executivo, nunca apanhei o novo Papa, só apanhei o Papa anterior e o anterior, portanto, São Paulo II. Mas lembro-me no tempo do Bento XVI, eu sistematicamente necessitava de ir ao site do Vaticano verificar se aquilo que as agências de informação internacionais estavam a enviar sobre um discurso ou uma coisa estava correto. Porque não eram textos fáceis, porque havia muito preconceito em relação nas agências, e sobretudo nas agências anglo-saxónicas, relativamente a Bento XVI. Agora, imagino que seja diferente, acho que é diferente, imagino, mas não, como digo, não tenho esse detalhe, mas várias vezes, em vários momentos, por exemplo, recordo-me que uma vez toda a gente na minha redação começou muito excitada sobre o que o Bento XVI tinha dito em Auschwitz. Eu disse, isso não é possível que ele tinha dito isso. Vinha de uma agência internacional, era a France Press, salvo erro, mas esperem um minuto, não custa nada, a gente vai ver ao site do Vaticano, e de facto não era isso que ele tinha dito, estava a ser mal lido, mal interpretado. Portanto, eu acho que desse ponto de vista as coisas funcionam relativamente bem no caso do Vaticano. No caso da Igreja Portuguesa, eu não sou capaz de responder
como deve ser, digamos assim. O que é que eu acho da publicidade nos chamados postos promovidos? Vamos lá ver. Os postos promovidos não têm mal nenhum, se não forem um único sistema que existe de... Porque é que a maior parte dos órgãos de informação fazem postos promovidos? Basicamente fazem-nos para construir comunidades. Portanto, os postos promovidos ajudam a construir a comunidade. E na fase em que estão a construir uma comunidade, em que estão a alargar o número, a sua rede, o número de pessoas a que chegam, a compra desses postos promovidos faz com que o conhecimento que existe aquela página de informação chegue a morais a que não chegaria se não fosse o posto promovido. E isso aumenta a probabilidade de, nesses morais, alguém clicar e pôr-se como seguidor e, portanto, a partir daí passar a receber essa informação. Portanto, essa é a principal razão porque existem postos promovidos, não é para promover uma notícia A, B ou C. Podem existir casos desses, não digo que não existam, mas acho que a principal razão é sobretudo essa. As redes sociais na imprensa, isto é uma coisa que também não referi há pouco e acho que é relevante. A relação dos órgãos de informação, sobretudo com o Facebook, é uma relação que tem uma relação de tensão constante, em que nós nunca sabemos exatamente quais são as regras do jogo, porque eles estão sempre a mudar as regras do jogo. Portanto, há alturas em que, por uma razão ou outra, por exemplo, é do interesse deles promover vídeos. E, de repente, nós começamos a ver e os vídeos que colocamos disparam. Depois, é do interesse deles promover notícias. Depois, a certas alturas, dizem assim, não, se eu tiver a promover muitas notícias, eu preciso de notícias para ter gente cá, porque, apesar de tudo, por notícias, traz-me gente para dentro da rede, ou ter gente dentro da rede, há mais visualizações, portanto, os anúncios que cá tenho são vistos por mais pessoas, portanto, eu tenho mais receita. Mas depois, portanto, as coisas estão quase sempre a mudar. Por exemplo, eles de vez em quando oferecem módulos novos aos órgãos de informação para ser mais rápido, para ser mais eficiente, mas com contrapartidas de partilha de custos em publicidade, mudam os algoritmos e de repente coisas que chegavam a não sei quantas pessoas começam a chegar a metade ou de repente duplicam. Portanto, é um terreno... nós estamos num nevoeiro, vivemos num nevoeiro que os gestores de redes sociais estão sempre a tentar perceber o que é que ali mudou. E isso é relativamente complicado, sendo que, ao mesmo tempo, penso eu que há uma percepção crescente da parte das redes sociais que não podem viver também sem os órgãos de informação e, portanto, não podem dispensá-los, não podem mandá-los por da fora, não podem tratá-los demasiado mal, porque senão há uma altura em que os equilíbrios se quebram. Eu não faço parte daqueles que acham que as coisas se resolvem boicotando, como algumas pessoas acham, ou fazendo exigências, indo para a Comissão Europeia, fazer queixas disto e daquilo. Não acho que seja por aí a forma. Aquilo basicamente é uma nova forma de chegar às pessoas. Se nós pagarmos, é como se tivéssemos antigamente mais carros para distribuir os jornais ou mais antenas para distribuir o nosso sinal. Portanto, é uma forma de chegar a mais pessoas, não é obrigatoriamente uma forma de manipular e de o público. Ok. Último round. A difícil é a primeira e a difícil é a penúltima. João Cruzel Cardoso, da CVX. A minha pergunta tem um bocadinho a pegar naquilo que foi referido aqui dos meios de comunicação da Igreja. A ideia que eu tenho das generalidades dos meios de comunicação dentro da Igreja Portuguesa que são tipicamente semanais, quinzenais, por aí fora. A passagem para as redes sociais, para o online, tem, do meu ponto de vista, uma exigência muito maior dentro da redação, chamemos-lhe assim. Eu penso que é uma coisa que, na maior parte dos casos, não é ponderada antes. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Se eu me vou pôr online, tenho que, à partida, dotar-me de os meios, não só tecnológicos, mas humanos, que me permitam estar permanentemente a alimentar esta coisa. Que conselhos é que pode dar nesta área para quem se quer aventurar nestas áreas?
Existe a segunda desse lado? A segunda, que é a última? Então eu faço. Gostava de saber a sua opinião sobre permitirmos ou não, continuarmos a permitir ou não, os comentários nas notícias, aqueles tanques de lavar roupa suja, aquelas ordinarices, aquelas coisas horríveis, às vezes até no contexto da morte de pessoas, políticos principalmente, e pessoas de referência da sociedade, às vezes é uma vergonha permitirmos a publicação dos comentários. Mesmo com aquelas coisas de travar os palavrões e de travar assim, alguma linguagem mais... às vezes questiono, já tenho feito essa pergunta a responsáveis de jornais e de outros sites, até onde é que vai a nossa paciência e a tal pluralismo e a liberdade de permitirmos nos nossos sites, nas nossas notícias, às vezes comentários que eu não sei se é sempre a mesma pessoa, que é esquizofrénica e que anda lá à solta, porque nós depois não sabemos se é um, se são vários, se são os mesmos, mas às vezes custa muito estarmos a dar palco a coisas que não é reflexão, não é partilha de opinião, é pura e simplesmente má criação e coisas do género. Bem, eu em relação à primeira questão, nós colocarmos online exige muitos recursos. Colocar online quer dizer, se pensarmos no meio da informação, é o mais barato de tudo, não é? Portanto, basta ter um computador e uma linha de internet. Pouco mais que isso. E há plataformas de freeware para construir sites, com a ajuda de alguém, facilmente se faz um site bonitinho, porque a mesma plataforma, uma plataforma aí, que é a plataforma que o Observador utiliza, que é o WordPress, é uma plataforma aberta. É evidente que nós já estamos numa fase, enfim, uns graus acima, mas nessa plataforma aberta há blogs evoluidíssimos com aspecto gráfico de jornal que não fizeram nada a não ser usá-la. Portanto, não é muito complicado. A questão da atualização depende do que é que estamos a falar, não é? Portanto, tudo tem o seu quê, não é? Portanto, é evidente que quando eu penso num órgão de informação generalista que quer lutar por ter as notícias em primeiro lugar, eu tenho que ter uma cobertura, por exemplo, das 24 horas do dia, não digo total, não é total, no caso ao contrário, por exemplo, da rádio, que tem que ser total, não é total, mas tenho que cobrir grande parte do dia. Mas se estiver a falar de publicações especializadas, se estiver a falar de coisas mais dirigidas, não tenho que fazer isso. Há no online também uma coisa que é uma enorme vantagem. É que se eu, por uma razão ou outra, necessitar de mudar alguma coisa no meu site, acrescentar, tirar, pôr, eu posso fazer isso, hoje em dia, a partir de qualquer sítio. Portanto, não preciso de ir ao meu estúdio, à minha redação, posso fazer a partir de qualquer sítio, posso fazer com um smartphone. Portanto, eu com este smartphone consigo mudar coisas no site do Observador. Quer dizer, às vezes é um bocado complicado, mesmo com este ecrã um bocadinho maior. Custa aqui um bocadinho, a gente anda com os dedos aqui um bocadinho a pôr as coisas diretas, mas é possível. Agora, num site mais simples, mais fácil é. Portanto, tem essa vantagem, portanto, o que descomplica para estruturas muito pequenas. Porque qualquer pessoa, a partir de casa, a partir do escritório, quando está a fazer outras coisas, pode dar uma mão, digamos, sobretudo só se houver sítios de trabalho voluntário e de dedicação desse género. Portanto, acho que tem essa vantagem, porque o custo, chamado custo inicial, o custo de arranque, é o mais baixo de todos. Quer dizer, eu se arrancar com um jornal, com uma revista, tenho logo um custo industrial de papel e de impressão. Se arrancar com uma rádio, tenho que ter uns estúdios e umas antenas de transmissão. A televisão não se fala. Aquilo que eu tenho em casa quase que serve para lançar um site, portanto não é muito complicado. Bem, mesmo disse que ia fazer bullying aqui o Padre Américo. O problema dos comentários é um problema muito difícil, porque ele só tem duas soluções: ou não haver comentários, portanto bloqueia-se, não há, acabou-se,
o que torna as coisas mais limpinhas, mas ao mesmo tempo também empobrece às vezes algum diálogo que possa ali existir, porque às vezes não há diálogo ali, há apenas gritaria. E a outra solução é ter pessoas dedicadas que aprovam os comentários antes da sua publicação, que é a solução adotada em muitos jornais americanos, por exemplo. Ora, isso implica um investimento em recursos humanos que os órgãos de informação portugueses, penso, enfim, o público disse que fazia isso, mas não sei se mantém essa estrutura montada, se não, dificilmente sustentam. A seguir a isso, o que há são mecanismos para tentar mitigar este problema, mas devo dizer que não são mecanismos fáceis. E é preciso, e aqui eu às vezes até devo dizer que fiquei surpreendido com algumas coisas que são possíveis. Nós, quando arrancámos com o nosso projeto, pensámos, nós vamos tentar limitar isto, vamos criar aqui umas regras, e uma das regras é só pode comentar quem tiver conta no Facebook, e para tentar evitar que a conta fosse falsa, essa conta tem que ter pelo menos 50 amigos. Que era para tentar evitar que aparecessem pessoas que criavam contas falsas para irem para lá, pronto, ao coberto do anonimato fazer isso. Bem, o problema é que no Facebook as pessoas dizem coisas inacreditáveis. Tem lá a cara delas. E dizem coisas inacreditáveis, escrevem coisas lá inacreditáveis. Portanto, se elas escrevem isso no seu próprio mural e no mural dos outros, na presença da sua própria cara, por maioria de razão vão fazê-lo para as caixas de comentários de um órgão de informação. Portanto, as metodologias que nós temos e que temos que, apesar de tudo, fazem com que os nossos... Enfim, há órgãos de informação em Portugal que são lixeiras completas. Talvez o caso limite, não sei se será o Dia de Notícias, mas anda muito perto disso. Onde de facto é quase impossível entrar naquela eles já têm lá um aviso a dizer, olha, se entrar aqui corre riscos, não é? O resto é ter, de facto, alguns filtros para certas palavras, e isso está sempre em constante atualização. Não resolve tudo, como é óbvio, mas pelo menos as coisas mais ordinárias desaparecem, ou podem desaparecer, e ter mecanismos de denúncia. Há outras formas um bocadinho mais sofisticadas, mas que exigem graus de interação maiores, que é ter também mecanismos de classificação dos próprios comentadores, com pontos positivos e negativos, dados pelos outros comentadores, e isto muitas vezes ajuda a que, por exemplo, na parte de cima dos comentários, as pessoas não, a essa altura não leem. Nós às vezes temos artigos, facilmente, já tive artigos com 300, 400 comentários, não é? Eu não costumo ver os comentários. Por questão de sanidade mental, nem os que põem na minha página de Facebook, nem os que põem nos meus artigos no Observador. A não ser que alguém me diga, vai lá, não vou ver, porque aquilo depois já perderia imenso tempo. Depois tinha a tentação de pôr-me a responder. Depois não saí dali, portanto, e depois podia me irritar e dormir mal, e portanto prefiro não fazer isso. Mas, apesar de tudo, há quem viva literalmente, há quem viva ligado aos computadores, quer dizer, eu acho que já há enorme solidão nas nossas sociedades, e eu acho que isso nota-se em duas coisas. Nota-se nas redes sociais e nota-se no sucesso dos veterinários. No sucesso dos veterinários. No número... Não, e se por acaso alguns tiverem amigos veterinários que tenham uma clínica aberta, um dia conversem com eles sobre o tipo de coisas que lá aparecem e até que ponto a coisa tem aspectos às vezes quase doentios na relação, coisas que nós não teríamos lata de pedir a um médico relativamente a um filho, porque como por exemplo eu tenho que estar na sala de operações porque ele não vai ser anestesiado se não me der a mão. Há quem exija que o cão tem que dar a pata e a pessoa tem que estar na sala de operações. Portanto, quer dizer, são níveis, isto já está muito perto. Portanto, eu acho que são sintomas da tal solidão, acho que as pessoas estão sozinhas, conversam, não saem do seu casulo, conversam através dessas formas.
Eu devo dizer que às vezes, quando há grupos no Messenger em que eu não sei porque, às vezes metem-me lá e eu de repente tenho que desligar aquilo, porque adiante, não, enfim, o Messenger não apita, porque se apitasse, eu nem dormia, não é? Portanto, mas nem sei como é que... E há pessoas que passam de facto ali muito tempo. A única explicação que encontro de facto é esta, mas isso acho que, não sei se não é o jornalismo que resolve este problema. Esse é um problema mais estrutural, mais da nossa, das sociedades que temos, da forma como fomos construindo a nossa vida urbana e não só, porque também há muita... Eu digo vida urbana deliberadamente, porque ia dizer que havia solidão na tal aldeia onde fui ver do fogo, onde obviamente há solidão, mas é mais complicada a solidão no prédio de 200 pessoas, ou num prédio onde vivem 200 pessoas. Ok, muito obrigado.